outras realidades. Como disse, os bardos são oportunidades, mas exatamente o que é que neles torna possível tomarmos posse da oportunidade que nos oferecem? A resposta é simples. Eles são todos diferentes estados e diferentes realidades da mente. No treinamento budista, preparamos-nos, através da meditação, para descobrir os vários estados interrelacionados da mente e entramos em diferentes níveis de consciência com relativa segurança. Há uma relação distinta e exata entre os estados do bardo e os níveis de consciência que experimentamos dentro do ciclo da vida e da morte. Assim, quando passamos de um bardo para outro, tanto na vida quanto na morte, há uma mudança correspondente na consciência, mudança que podemos, através da prática espiritual, vir a conhecer intimamente e a compreender de modo completo. Uma vez que o processo que se desenrola nos bardos da morte está presente nas profundezas da nossa mente, ele se manifesta em vários níveis também durante a vida. Há, por exemplo, uma viva correspondência entre os graus de sutileza da consciência, através dos quais nos movemos no sono e nos sonhos, e os 3 bardos associados com a morte. Dormir é semelhante ao bardo da morte, onde os elementos e os processos do pensamento se dissolvem, dando acesso à experiência da luminosidade base. Sonhar tem afinidade com o bardo do vir a ser, o estado intermediário onde você tem um corpo mental clarividente e de grande mobilidade, que passa por todos os tipos de experiência. Também, quando sonhamos, temos um tipo semelhante de corpo, o corpo onírico, em que vivemos todas as experiências da vida onírica. Entre o bardo da morte e o bardo do vir a ser, há um estado muito especial de luminosidade, ou clara luz, chamado, como já disse, o bardo do Dharmata. É uma experiência que ocorre a todo mundo, mas da qual muitos poucos se dão conta, o que não dirá vivê-la completamente, já que só pode ser reconhecida por um praticante treinado. Esse bardo do Dharmata corresponde ao período logo após o início do sono e antes que os sonhos comecem. É claro que os bardos da morte são estados de consciência muito mais profundos e momentos bem mais poderosos do que os do sono e os do sonho, mas seus níveis relativos de sutileza se correspondem e mostram um tipo de ligação e paralelo que existe entre todos os diferentes níveis de consciência. Os mestres sempre usam essa comparação particular para mostrar como é difícil manter a consciência durante os estados de bardo. Quantos de nós estão atentos à mudança em nossa consciência quando começa o sono? Ou no momento de sono antes dos sonhos iniciarem? Quantos de nós percebem, enquanto sonhamos, que estamos sonhando? Imagine, então, como será difícil permanecer alerta durante o turbilhão dos bardos da morte. O modo como sua mente está nos estados de sono e sonho indica como ele irá estar nos correspondentes estados de bardo. Por exemplo, a maneira como você reage agora aos sonhos, pesadelos e dificuldades mostra como poderá reagir depois de morrer. Essa é a reação de a yoga do sono e dos sonhos ser parte tão importante da preparação para a morte. O que um verdadeiro praticante busca fazer é manter sem falha e interrupção sua consciência da natureza da mente, dia e noite, e assim usar diretamente as diferentes fases do sono e do sonho para reconhecer e familiarizar-se com o que acontecerá nos bardos durante e após a morte. Assim, podemos encontrar 2 outros bardos comumente incluídos dentro do bardo natural desta vida: o bardo do sono e dos sonhos, e o bardo da meditação. A meditação é a prática do dia, e as yogas do sono e dos sonhos são as práticas da noite. Na tradição do livro tibetano dos mortos, esses 2 são acrescentados aos 4 bardos para prefazer a série dos 6 bardos. A vida e a morte na palma da mão. Cada um dos bardos tem sua própria e exclusiva série de instruções e práticas de meditação, dirigidas precisamente àquelas realidades e seus particulares estados da mente. É assim que as práticas espirituais e o treinamento designado para cada um dos estados do bardo podem habilitar-nos a fazer o mais pleno uso deles e de suas oportunidades de libertação.
O ponto essencial a ser compreendido a respeito dos bardos é este seguinte: seguindo o treinamento dessas práticas, é possível realizar esses estados de mente enquanto ainda se está vivo. Podemos de fato experimentá-los aqui e agora. Esse tipo de completa maestria das diferentes dimensões da mente pode parecer muito difícil de compreender para um ocidental, mas isso de forma alguma significa que é impossível de ser atingido. Kuno Lama Tenzin Gyaltsen foi um mestre realizado que veio originalmente da região dos Himalaias, pertencente à Índia setentrional. Quando era jovem, encontrou um lama no Sikkim, que o aconselhou a ir ao Tibete para prosseguir seus estudos de budismo. Foi então para Kham, no leste tibetano, onde recebeu ensinamentos de alguns dos maiores lamas, inclusive de meu mestre Jamyang Khenchen. O conhecimento que Kuno Lama tinha de sânscrito granjeou-lhe respeito e abriu muitas portas para ele. Os mestres gostavam imensamente de dar-lhes ensinamentos, na esperança de que ele levasse essas instruções de volta para a Índia e as transmitisse lá, onde sabiam que haviam quase desaparecido. Depois de algum tempo no Tibete, Kuno Lama tornou-se excepcionalmente preparado e realizado. Acabou retornando à Índia, onde viveu como verdadeiro asceta. Quando meu mestre e eu fomos para a Índia em peregrinação, depois de deixar o Tibete, procuramos por ele em toda Benares. Afinal, o encontramos num templo hindu. Ninguém sabia quem ele era, nem mesmo sabiam que era budista, e muito menos que era um mestre. Ali era conhecido como um yogi santo e gentil, e lhe ofereciam comida. Sempre que penso nele, digo a mim mesmo: São Francisco de Assis deve ter sido assim. Quando os monges tibetanos e os lamas foram pela primeira vez para o exílio, Kuno Lama foi escolhido para ensinar-lhes gramática e sânscrito numa escola fundada pelo Dalai Lama. Muitos lamas cultos aprenderam com ele, e todos os consideram um excelente professor de línguas. Mas um dia, aconteceu de alguém lhe fazer uma pergunta sobre o ensinamento do Buda. A resposta que ele deu foi extremamente profunda. Aí todos continuaram fazendo perguntas e descobriram que para tudo que lhe perguntavam, ele tinha uma resposta. De fato, ele pôde dar todo o ensinamento que lhe foi pedido. Assim, sua reputação espalhou-se por toda parte e em pouquíssimo tempo ele já ensinava para membros de todas as diferentes escolas as suas próprias tradições particulares. Sua Santidade o Dalai Lama tornou-se então como seu guia espiritual. Reconheceu Kuno Lama como a inspiração para os seus ensinamentos e práticas sobre compaixão. Realmente, ele era um exemplo vivo de compaixão. E apesar de ter se tornado bem conhecido, não mudou em nada. Usava ainda as mesmas velhas roupas simples e vivia num pequeno quarto. Quando alguém o procurava e lhe oferecia um presente, ele dava para o seu próximo visitante. Se alguém cozinhava para ele, ele comia. Caso contrário, ficava sem comer. Um dia, um mestre que conheço bem foi visitar Kuno Lama para lhe fazer algumas perguntas sobre os bardos. Esse mestre é um erudito muito versado na tradição do livro tibetano dos mortos e tem muita experiência nas práticas relacionadas com a obra. Ele me contou depois como fez as suas perguntas e como ouviu encantado a resposta de Kuno Lama. Nunca tinha ouvido nada parecido antes. Quando escrevia os bardos, era tão vivo e preciso o que dizia, que era como se estivesse dando a alguém instruções sobre como ir ao Central Park ou ao Champs-Élysées. Era como se ele estivesse de fato nesses bardos. Kuno Lama falava dos bardos diretamente a partir de sua própria experiência. Um praticante do seu calibre já viajou por todas as diferentes dimensões da realidade. E é porque os estados do bardo estão todos contidos em nossas mentes, que eles podem ser revelados e liberados através das práticas do bardo. Esses ensinamentos vêm da mente da sabedoria dos Budas, que podem ver a vida e a morte como se olhassem para as palmas das próprias mãos. Nós também somos Budas. Assim, se pudermos praticar no bardo desta vida e ir cada vez mais fundo na natureza da mente, então poderemos descobrir esse conhecimento dos bardos e a verdade desses ensinamentos se desdobrará em nós por si mesma. Por isso, o bardo natural desta vida é de suma importância. É aqui e agora que a preparação integral para todos os bardos tem lugar. O caminho supremo da preparação, já se disse, é agora, tornar-se iluminado nesta vida. Fim do capítulo 7. Bardos e outras realidades.